Bom, pessoal, dando sequência então às nossas aulas, nós vamos começar a olhar agora um novo tipo de engrenagem, que é a parte de engrenagens helicoidais. O que são engrenagens helicoidais? São basicamente engrenagens muito parecidas com as de dentes retos, mas quando nós olhamos o dente delas, ela tem uma inclinação nesse dente, conforme a gente pode observar aqui, que forma meio que como se fosse uma hélice ao longo da engrenagem. Então, por isso o nome dela é engrenagem helicoidal. Aqui, para esse tipo de engrenagem, quando nós formos fazer os cálculos, nós temos que levar em consideração, além do módulo, que é o que nós já estávamos vendo até agora, e o número de dentes, nós temos que levar em consideração também qual que é o ângulo de inclinação do dente da nossa engrenagem. No caso, essa engrenagem que eu tenho desenhada aqui, ela está a 45 graus, certo? Ou seja, esse ângulo aqui, 45 graus em relação à lateral da engrenagem. Vou estar disponibilizando para vocês então aquele mesmo arquivo PDF que vocês já devem estar acostumados agora, com algumas perguntas lá no final também, certo? Referente às medidas da engrenagem. E qual que é a diferença então de uma engrenagem helicoidal por uma engrenagem de dentes retos? Basicamente, quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar a outra. Uma engrenagem de dentes retos, ela suporta mais força, porque o dente dela não tem essa inclinação que fragiliza um pouco o dente, mas em compensação ela faz muito mais barulho. Não sei se vocês já ouviram falar que as marchas do carro, por exemplo, geralmente de primeira a quinta é esse tipo de engrenagem aqui, helicoidal, mas quando eu tenho a ré, ela é de dentes retos. Por isso que muita gente fala que a marcha ré ela é mais forte do que a primeira. Ela até faz um barulho diferente no carro. Quando você vai usar a ré, ela faz um barulho muito maior do que quando você vai usar a primeira, segunda, terceira e assim por diante, certo? Barulho da caixa, não barulho do motor. Outra diferença que eu tenho, além da suavidade de movimento, então a de dentes helicoidais ela suaviza mais, mas ela é mais fraca. A de dentes retos ela faz mais barulho, só que ela suporta mais força. Outra diferença também é que eu posso usar a engrenagem helicoidal dessa forma aqui, ou seja, paralela, as duas montadas na mesma direção, só que com diferença que uma tem que ser a hélice para a direita e a outra tem que ser a hélice para a esquerda. E eu posso usar ela também perpendicular, certo? Aí aqui as duas com hélice à direita no caso. Então, para mudança de sentido de direção do eixo, beleza? Então, eu posso usar ela de uma forma ou de outra, enquanto a de dentes retos eu podia usar somente paralela como ela está aqui, certo? Então, se eu for girando, ela vai fazendo basicamente esse movimento. E aqui, se eu for girando, ela vai fazendo esse movimento. Então, ela está transformando a rotação nesse sentido aqui para a rotação no outro eixo aqui de cima, certo? Outra característica também, sempre a soma dos dois ângulos das engrenagens, do ângulo da hélice, tem que ser igual a 90 graus. Como assim? No caso aqui, as duas engrenagens são 45 graus, então 45 desse lado, 45 desse lado aqui, fecha 90. Vamos supor que essa engrenagem aqui da esquerda fosse 30 graus, essa engrenagem aqui da direita teria que ser 60 graus, para somar os dois ângulos e dar o 90 graus, certo? Assim com qualquer outro ângulo. Se for 20, a outra tem que ser 70. Se for 40, a outra tem que ser 50 e assim por diante. Beleza? Bom, outra característica que eu tenho aqui então. Aqui nós temos o ângulo beta, que é o ângulo de inclinação do dente da engrenagem. E daí nós vamos ter o que nós chamamos de passo normal, que é a distância de um dente até o outro com eles inclinados, e nós temos o que nós chamamos de passo frontal, certo? Ou passo circular, conforme ele está mencionando aqui. Como assim? Passo normal, a distância de um dente até o outro, então dessa linha até a mesma linha do próximo dente, aqui até aqui. Se eu fosse medir ele, digamos assim, inclinado, e medisse com um paquímetro aqui dessa forma, certo?
daria uma medida. Se eu for medir com o paquímetro aqui, ó, então seria desse ponto até esse ponto aqui. Então a medida é maior, ó, certo? Sempre o passo frontal da engrenagem vai ser maior do que o passo normal, beleza? Esses aqui então são os conceitos para vocês fazerem. Respondam aqui no final o questionário que vocês têm aqui com os exercícios. E daí na próxima aula nós vamos ver o cálculo para as engrenagens helicoidais, que não muda muito do cálculo que nós já fizemos de dentes retos até agora, beleza?